Essas técnicas ajudam a melhorar a vida, transformando cada pessoa no arquiteto da sua casa. Essa forma de construir traz possibilidades de criar uma nova forma de viver, uma casa de qualidade em regiões sem tantos recursos ou em famílias que possuem poucas condições financeiras. Além disso, saber dessas técnicas é uma excelente forma de estar preparada para momentos de sobrevivência. Você sabe o que é uma casa ecológica? E você já pensou em construir a sua própria casa sozinho, usando recursos naturais? Eu trouxe algumas ideias do que você pode fazer usando a bioarquitetura. Você vai aprender a escolher materiais de forma racional, equilibrada e consciente, sempre respeitando a natureza e o máximo dos recursos naturais, mesmo quando eles sejam escassos. Além disso, é uma solução econômica e muito utilizada pelos povos antigos, mas que acabou sendo esquecida ou deixada de lado pela industrialização. Essas dicas não são apenas informações simples e relevantes. Tem uma área dentro da arquitetura que só estuda como podemos usar os recursos naturais de forma consciente e com a estratégia certa ao utilizar para melhorar nosso conforto e qualidade de vida dentro das nossas construções. E o que é a bioarquitetura? Essa é uma abordagem da arquitetura que se concentra no uso de materiais naturais, sustentáveis e ecologicamente corretos na construção de edifícios. Edifícios seriam casas, qualquer edificação. Ela se baseia em princípios de respeito ao meio ambiente, saúde humana e integração harmoniosa com o entorno natural. A bioarquitetura visa promover espaços que promovam o bem-estar dos ocupantes, enquanto minimizam o impacto negativo ao meio ambiente. Dentro dos seus princípios temos o uso de materiais naturais, são todos aqueles materiais que vêm da natureza, como a madeira, pedra, terra, bambu, palha e outros. Esses materiais são renováveis, biodegradáveis e têm baixo impacto ambiental em comparação com materiais sintéticos. Eficiência energética. O objetivo é reduzir o consumo de energia usando estratégias de isolamento térmico adequado, design passivo para aproveitamento da luz solar e ventilação natural e a utilização de fontes de energia renovável, como a energia solar e a eólica. Saúde e bem-estar. Diferentes materiais usados na construção civil podem resultar em ambientes mais ou menos saudáveis para quem estiver dentro deles. Os materiais naturais geralmente têm menos emissões tóxicas e contribuem para a criação de ambientes internos mais saudáveis. Além disso, com a eficiência energética, conseguimos ter ambientes internos mais saudáveis sem precisar usar o ar-condicionado, que é um grande problema para a saúde de uma construção. Nessas construções, existe uma preocupação maior em integrar a construção com o entorno. Então, seria com a paisagem que está em volta dessa casa, respeitando a topografia do terreno e preservando o máximo da vegetação. A sustentabilidade e o ciclo de vida da construção tem uma extrema importância aqui. Uma construção não termina quando está construída, apenas no que foi aproveitado nessa obra, mas também nos resíduos que ela gerou, em como os materiais foram extraídos da natureza, como foi a forma de produção, como será feito o descarte de materiais que sobraram ou os que futuramente existirão em uma necessidade de reforma ou demolição. E outro princípio muito legal é o envolvimento da comunidade. Muitas pessoas podem estar envolvidas com uma construção, como os vizinhos e demais familiares. Isso é muito estimulado e cria laços mais fortes de comunidade com todos. E o que você precisa saber para criar uma casa ecológica? Entenda quais são os materiais locais e naturais. Aproveite todos os materiais disponíveis na sua região, como madeira, bambu, terra, pedra e palha. Esses materiais são abundantes em muitas regiões e podem ser facilmente coletados. Utilize técnicas de construção vernacular. Esse tipo de construção é aquele feito com materiais e técnicas tradicionais específicas de uma determinada região ou cultura, com técnicas geralmente passadas de geração a geração, como a técnica do pilão, adobe, construção com pedra seca e outras. Preste atenção com as condições climáticas da sua região e das características do terreno que você vai construir. Veja em qual local o sol nasce no seu terreno. Esse vai ser o leste da sua casa e essa face será ideal para colocar os quartos e os ambientes que você passará uma boa parte do seu dia. Já do lado do terreno, onde o sol se põe, será o ideal para colocar os ambientes da sua casa que você terá um uso mais pontual, geralmente usado para a área de serviço, cozinha e banheiro, despensa, garagem, qualquer ambiente que você não estará usando durante boa parte da sua tarde e da noite.
e esse vai ser o oeste do seu terreno. Claro que as necessidades podem mudar dentro de cada casa. Faça uma análise de qual ambiente será o ideal para incluir do lado leste e oeste do seu terreno. Também é importante avaliar de qual lado está vindo os ventos mais fortes dentro do seu terreno. Será importante aproveitar a entrada do vento para dentro da sua casa, usando um recurso que chamamos de ventilação cruzada, que é quando o vento, o fluxo de ar, consegue entrar em uma janela da sua casa, circular livremente e sair em outra janela. Para isso acontecer, existem algumas regrinhas de posição de janelas e portas para você conseguir fazer essa ventilação cruzada. Ela não acontece sempre, existe uma estratégia. Se não tiver uma boa ventilação cruzada, os seus ambientes internos ficarão quentes demais durante os períodos quentes do ano. O ar que entrar não vai conseguir circular e refrescar a sua casa. Pense em fazer a captação e o uso da água das chuvas para uso doméstico, como irrigação de jardins, descargas de vasos sanitários ou outros usos gerais de limpeza. Isso ajuda a reduzir o consumo de água potável e alivia a pressão sobre os recursos hídricos locais. Você consegue fazer isso captando água dos telhados, usando calhas e um adequado armazenamento. Se na sua região não tiver água potável encanada, você também pode aproveitar a captação da água das chuvas para o consumo. Mas para isso é importante fazer uma adequada filtragem e purificação dessa água, porque nos telhados podem existir poeira, poluentes e também bactérias. Também é importante que o reservatório de água captada para o consumo seja diferente daquele usado em serviços domésticos. Você precisa ter um sistema de armazenamento muito limpo e bem vedado, além da necessidade de deixar protegido da luz solar direta, para evitar o crescimento de algas. Você também deve fazer testes regulares da qualidade da água para garantir que ela está própria para o seu consumo. Veja também se existe alguma regulamentação própria da sua região. Podem existir leis municipais ou estaduais diferentes em cada local sobre os métodos de captação e armazenamento de água para o consumo, para garantir a saúde de todos. Caso não tenha um sistema de esgoto e saneamento na sua região, você pode adotar um tratamento natural de águas residuais, como sistemas de biofiltro e plantas de tratamento de águas cinzas, que podem purificar as águas residuais de forma eficiente e sustentável antes de ser despejada na natureza. Além disso, manter um bom sistema de saneamento dentro do seu terreno vai garantir uma casa mais saudável para toda a sua família. E qual é o passo a passo para construir uma casa ecológica sozinho? Em primeiro lugar, pesquisa e planejamento. Faça uma boa pesquisa sobre bioarquitetura, entenda as técnicas da construção vernacular, pesquise sobre materiais disponíveis na sua região, entenda como os materiais funcionam no clima que você está e qual técnica é a mais adequada para a sua região. Faça um desenho de como será a sua casa, onde estarão os quartos, a cozinha, a sala, banheiro, tudo o que você precisa incluir. Atente-se às características do seu terreno, avalie o sol e os ventos. Também avalie se precisa fazer algum muro de contenção, caso o seu terreno seja mais baixo do que o terreno do seu vizinho. Tire medidas do seu terreno e tente desenhar os ambientes no chão do seu terreno usando areia, desenhos na terra ou pedras. Assim você terá uma real noção de como os ambientes ficarão, de qual será o tamanho de cada ambiente. Também será importante medir os móveis que usará dentro de cada ambiente para ver se tudo está adequado, se tudo vai caber ali dentro dessa casa. Verifique se no seu terreno existe risco de alagamento. Se for possível, veja como poderá resolver isso antes de construir a sua casa. Em algumas situações, o problema pode ser resolvido ou amenizado antes da construção. 2. Informações. Veja se no seu terreno existe algum impedimento para essa construção. Entenda como funcionam as liberações na prefeitura da sua cidade. Faça todo o processo certinho para não ter dor de cabeça durante a construção. Pode ser necessário contratar um profissional para te auxiliar e fazer os procedimentos legais junto com os órgãos públicos. Se a sua região for uma região mais afastada e sem acesso a recursos públicos, avalie com cuidado se alguma coisa poderá atrapalhar ou impedir a sua construção mesmo assim. Se existirem procedimentos legais, sempre será mais adequado fazer o processo na ordem correta, conforme exigido pelos municípios. Se o seu terreno for uma área de risco, como uma área próxima a uma área de água, como rios, fontes, nascentes, lagos, ou se for uma área de mangue, ou um solo arenoso, ou então se for uma área de alagamentos, ou um terreno com declive grande,
ou então terreno mais baixo ou mais alto do que os terrenos vizinhos ou do nível da rua, é importante que você conte com a ajuda de um profissional habilitado nas áreas de arquitetura ou engenharia civil para que a construção da sua casa seja segura. Isso é muito importante. Sua segurança e a segurança da sua família sempre devem estar em primeiro lugar. 3. Preparação do terreno. Limpe o terreno e prepare a área da construção, removendo qualquer vegetação indesejada e nivelando o solo, se necessário. Prepare tudo que está abaixo do solo, como fossas, esgotos, sistemas de captação de águas da chuva. 4. Lugar, fundação e estrutura. Dependendo das condições do solo e da casa que você está construindo, escolha o tipo de fundação apropriado, como sapatas, radier, estacas ou fundação de pedra. Construa a estrutura da sua casa utilizando os materiais locais disponíveis, como madeira, bambu ou pedra. Siga as técnicas de construção tradicionais, como taipa de pilão, adobe ou construções com bambu. Faça testes e veja se a resistência da estrutura está adequada. Em 5º lugar, fechamentos, paredes e cobertura. Utilize materiais naturais e técnicas de construção sustentável para construir as paredes e a cobertura da casa. Isso pode incluir tijolos de adobe, paredes de taipa, telhados de palha, capim, folhas de palmeira ou barro. Lembre de avaliar as condições climáticas do local que você está antes de decidir qual é o melhor material a ser utilizado. Faça acabamentos internos da casa, como revestimentos de paredes, pisos e instalação de portas e janelas. Opte por materiais naturais e ecologicamente sustentáveis sempre que for possível. Se for possível, tente instalar claraboias no teto da sua casa. Essa solução vai trazer mais luminosidade para dentro da sua casa, sem depender tanto da energia elétrica durante o dia. Além disso, é uma excelente solução para locais sem acesso à energia elétrica ou locais instáveis com eletricidade. Para isso, existem as telhas transparentes, que não são caras, porém não são sustentáveis, caso esse seja o seu objetivo. Pensando em uma alternativa sustentável e mais ecológica, você pode usar pedaços de vidro reciclado montado em uma estrutura de madeira para formar a cobertura da claraboia. Policarbonato transparente sustentável também é uma alternativa. Fibras vegetais como bambu ou as fibras de palmeira podem ser trançadas para formar uma superfície semelhante a uma tela, que vai permitir a passagem difusa da luz. Nessa opção, quando der uma chuva mais forte, pode ter uma infiltração de água no local. Então, para usar essa alternativa, será muito importante entender a região que você mora, se chove muito, e também posicionar com estratégia o local da claraboia para não estragar nada dentro da sua casa, caso possa molhar. Além disso, você também pode tratar adequadamente as fibras vegetais antes da instalação com selantes naturais para torná-las mais resistentes e impermeabilizadas quanto à umidade e à água. A inclinação adequada da claraboia também é um fator determinante para proteger a estrutura da entrada da água das chuvas. Mesmo com todos os cuidados, é importante você ter em mente que não há uma garantia completa de que a cobertura usando fibras vegetais será completamente à prova da água, tanto na questão das claraboias quanto em telhados feitos com fibras naturais ou folhas naturais. Se na sua região chover muito, talvez seja interessante utilizar um telhado sustentável com material mais resistente. Para os pisos, você pode optar pelas opções: piso de terra batida, um dos pisos mais simples e tradicionais, feito compactando e nivelando o solo natural da área interna da casa. Pode ser revestido com uma camada de argamassa de barro para aumentar a durabilidade e facilitar a sua limpeza. Piso de tijolos de barro. Tijolos de barro podem ser utilizados para criar um piso resistente e esteticamente agradável. Os tijolos são assentados sobre uma base de argamassa de barro, proporcionando uma superfície sólida e durável. Pisos de pedra. Pedras naturais, como ardósia, granito ou seixos, podem ser utilizados para criar um piso robusto e durável. As pedras são assentadas sobre uma base de argamassa ou areia compactada, formando um piso resistente de baixa manutenção. Pisos de tijolos de adobe. Tijolos de adobe podem ser utilizados para criar um piso com aspecto rústico e muito charmoso. Os tijolos são assentados sobre uma base de argamassa de barro, proporcionando um piso resistente com boa retenção de calor. Piso de bambu. Tiras de bambu podem ser utilizadas para criar um piso de aspecto natural e sustentável. O bambu é cortado e nivelado antes de ser fixado sobre uma estrutura de suporte, criando um piso resistente esteticamente interessante.
6. Instalações elétricas e hidráulicas. Instale os sistemas elétricos e hidráulicos da casa, como fiação elétrica, encanamento adequado, sistemas de esgoto, sistemas de captação da água da chuva, seguindo as normas de segurança e mantendo ao máximo a eficiência energética da residência. Se for possível para você, instale painéis solares fotovoltaicos ou turbinas eólicas para fornecer eletricidade para a sua casa. Isso tornará sua casa mais autossuficiente e será uma boa economia a longo prazo. Uma alternativa mais econômica e ecológica para gerar energia elétrica é construir um moinho simples de água ou de vento para gerar eletricidade para sua casa. Ele precisa ser ligado a um gerador elétrico. Uma alternativa sustentável e econômica para a hidráulica mais simples é usar tubulação com canos feitos com bambu para transportar a água. As juntas entre os bambus devem ser feitas com couro ou pedaços de borracha de câmaras de ar e amarrados com arame. 7. Acabamentos externos e paisagismo. Faça os acabamentos externos da sua casa, com pintura, aplicação de revestimentos e paisagismo. Integre a casa ao ambiente natural ao seu redor, utilizando plantas nativas e materiais que complementam a paisagem. Não esqueça a parte externa da sua casa. Pode parecer irrelevante, mas não é. Para um adequado controle do sol que vai estar incidindo na sua casa, aquele sol que vai estar batendo diretamente na sua casa, esquentando demais as suas paredes no verão, é importante usar estratégias para minimizar esse calor usando árvores e outras plantas na área externa. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, eu vou deixar aqui para você conferir. Essas árvores também podem ajudar a proteger a sua casa de uma chuva muito forte que pode acabar desgastando mais a sua casa, principalmente em casas feitas com materiais naturais. Dessa forma, é importante que você pense com cuidado na parte externa da sua casa. 8. Móveis. Integre móveis e decorações também feitas usando materiais naturais. Muita coisa pode ser feita usando os mesmos recursos usados na construção da sua casa. Se você quer um fogão de barro e areia, esse tipo de fogão também necessita de pouca lenha para fazer o fogo. Para as decorações, existem inúmeras opções de decorações fáceis e baratas que podem ser feitas reaproveitando materiais ou usando materiais da natureza. Vou deixar um vídeo aqui para você conhecer mais sobre isso. 9. Finalização e manutenção. Faça os últimos ajustes da casa e realize os testes finais para garantir que tudo está funcionando corretamente. Implemente um plano de manutenção regular para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da casa ao longo do tempo. Quais são as coisas mais importantes que você precisa prestar atenção? Análise do terreno e do entorno. Antes de iniciar a construção, é fundamental realizar uma análise detalhada do terreno e do ambiente do seu entorno. Isso inclui avaliar fatores como a topografia, a geologia, os padrões climáticos, a exposição a desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra e a presença de vegetação e vida selvagem. Escolha do local adequado. Selecionar um local seguro e adequado para construir é essencial para garantir a segurança da sua casa e da sua família. Evite áreas propensas a desastres naturais, como encostas íngremes ou zonas de inundação. Não construa no topo ou na base de um monte de terra. Pode ser uma montanha ou um morro de terra, qualquer coisa que deixe sua casa nessa posição. O ideal em uma situação assim é que a casa seja construída na parte central daquele monte de terras. Tenha uma atenção ainda maior caso tenha vizinhos com casas construídas na parte de cima ou na parte de baixo desse monte de terra, porque podem acontecer deslizamentos muito fácil. Fundação robusta. A construção de uma fundação robusta e adequada às condições do solo é crucial para a estabilidade e a segurança do edifício. Considere fatores como o tipo do solo, a profundidade do lençol freático e a carga estrutural da casa e dos materiais utilizados ao projetar e construir a fundação. Nunca leve materiais que podem estragar facilmente com a água das chuvas até o chão, porque isso vai precisar de mais manutenção para não danificar a estrutura. As paredes não precisam ser todas do mesmo material, elas podem combinar material leve, mais flexível, juntamente com tijolos, mas é importante que as paredes sejam de um mesmo material, no mesmo segmento. Por exemplo, faça uma base de tijolos em todo o perímetro da casa, no local que estará em contato direto com o solo, na parte externa, e na parte superior, faça um fechamento com madeira ou bambu.
As paredes na parte interna, não estruturais, podem ser feitas com madeira ou bambu também. Já as paredes que fazem parte da estrutura, como local de apoio de tijolos ou telhado, devem sempre ser do material mais resistente, nesse caso os tijolos. Em áreas propensas a inundações ou áreas pantanosas, o ideal é construir a casa sobre pilares ou plataformas muito bem estruturadas. Isso vai manter a sua casa mais protegida. Escolha de materiais resistentes. Utilize materiais de construção resistentes duráveis que possam suportar as condições climáticas e ambientais locais. Prefira materiais que sejam capazes de resistir a intempéries, corrosão, insetos e outros agentes agressivos. Respeito às tradições locais e conhecimento vernacular. Valorize o conhecimento tradicional e vernacular sobre a construção que foi desenvolvido ao longo do tempo pela comunidade local. Essas práticas frequentemente incorporam estratégias de construção que levam em consideração os riscos e desafios específicos do ambiente natural. Você pode usar móveis como parte de paredes e divisórias de ambientes. Isso te fará economizar nos materiais e no tempo de construção. Guarda-roupas e demais armários são ótimos para isso. Em vez de posicionar o armário entre uma e outra parede, pare a construção da parede no local do armário e depois posicione, tampando bem essa abertura, esse móvel. Materiais. O bambu ou taquara é um material versátil, resistente, de rápido crescimento, amplamente utilizado na construção de estruturas leves, como treliças, vigas e paredes. Dica: utilize um bambu tratado e bem seco para garantir a sua durabilidade e resistência. Explore diferentes técnicas de amarração e fixação para criar estruturas estáveis e seguras. A madeira é um dos materiais de construção mais tradicionais e amplamente utilizados em todo o mundo. Ela pode ser usada em uma variedade de aplicações, desde a estrutura até o revestimento e o mobiliário. Dica: escolha madeira proveniente de fontes sustentáveis certificadas pelo manejo florestal responsável. Proteja a madeira contra insetos, fungos e intempéries, com técnicas de tratamento adequadas com a aplicação de óleos naturais ou vernizes. O adobe é um material de construção feito de argila, areia e fibras vegetais, que é moldado em tijolos e secado ao sol. É amplamente utilizado em regiões com abundância de solo argiloso. Dica: misture a argila com outros materiais como palha ou esterco de animais para melhorar a resistência e a coesão dos tijolos de adobe. Proteja os tijolos de adobe contra a umidade e a erosão com técnicas de impermeabilização e acabamento. A taipa de pilão é uma técnica de construção ancestral que envolve o uso de terra crua compactada com camadas para formar paredes sólidas e duráveis. Dica: compacte a terra com o uso de pilões ou compactadores manuais para garantir a densidade adequada das paredes. Adicione estabilizadores como fibras vegetais ou cimento natural para aumentar a resistência e durabilidade das paredes de taipa de pilão. Palha e folhas vegetais podem ser utilizados como materiais de cobertura em telhados, oferecendo isolamento térmico e acústico. Dica: escolha materiais resistentes e duráveis que possam resistir às condições climáticas locais. Monte as camadas de palha ou folhas vegetais com sobreposição adequada para evitar infiltrações de água. Telhas de barro cozido podem ser feitas por você ou compradas. Para isso, procure uma argila de boa qualidade, livre de impurezas e de uma consistência plástica correta para a moldagem. Essa argila será misturada com água em um recipiente grande, como uma vala ou um tanque, para ficar uma mistura bem maleável e homogênea. As telhas devem ser moldadas com o uso de moldes de madeira. O barro deve ser firmemente pressionado para garantir uma forma consistente. Tire o molde e as deixe secando ao ar livre, protegidas do sol e da chuva. Elas devem ser viradas regularmente para que sequem de forma uniforme. Após a secagem estar completa, podem ser feitos furos e demais acabamentos e devem ser levados a um forno apropriado para barro cozido. Geralmente, essas telhas são cozidas por várias horas para atingirem a temperatura adequada e manter a resistência. Cal pode ser usado para argamassa, reboco, pintura, impermeabilização e estabilização de solos. Você pode criar moldes para telhas, tijolos ou demais estruturas no local da construção. Para isso, você pode usar a madeira. Você também pode reaproveitar materiais como latas de metal, garrafas de vidro, garrafas PET, caixas de leite
ou outro papelão e até mesmo espigas de milho. Elas podem ser revestidas com blocos de adobes usando formas de madeira para isso. Assim você terá um bloco de adobe mais resistente e ao mesmo tempo mais leve. Para criar uma estrutura com adobe ainda mais resistente, no momento que fizer os moldes, mantenha buracos laterais. Crie uma estrutura no molde da forma para passar varas de ferro ou de madeira no momento da construção. Cactos, principalmente o cactus de palma, podem ser usados junto com outros materiais para melhorar a qualidade das paredes, pisos e tetos. Isso vai tornar esses materiais mais resistentes à umidade e aos estragos causados pela chuva. Sisal são as fibras do agave. Com elas você pode amarrar as madeiras e as estruturas do teto. É importante que as estruturas com sisal fiquem protegidas da água da chuva. Antes de escolher os materiais para utilizar, é importante pensar em como será a manutenção desse material. O ideal é que exija o mínimo de manutenção possível. Quanto tempo ele resiste sem manutenção? Como esse material responde ao frio, ao calor e à umidade? Há material abundante na sua região para você economizar e não depender de outras pessoas? Quais são os profissionais que já estão na sua região e que podem ser contratados? Por exemplo, se você escolher janelas de ferro, mas não existe nenhum ferreiro na sua região, mas existe um carpinteiro, escolha a madeira. Além disso, é importante pensar na construção como um todo. Pense que o telhado precisa ser mais leve do que as paredes, para que você não precise reforçar a estrutura das paredes. Se você não tem recursos para construir uma casa grande, com todos os cômodos que precisa, mas tem recursos necessários para construir uma parte dessa casa, faça isso. E para isso, veja quais materiais serão os melhores para construir rapidamente e já poder morar dentro dela. Os acabamentos e complementos podem ser feitos aos poucos, após já estar morando na casa. Não se preocupe se sua casa parecer simples. Antes de qualquer coisa, é importante que você possa construir a sua casa com segurança. Mesmo usando materiais simples, é importante você ter em mente que eles podem apresentar alguns problemas em alguns momentos. Por exemplo, pode sim acontecer alguma infiltração após uma chuva mais forte, mas se a sua casa for segura, se você construiu uma casa resistente e com materiais adequados para a região, não vai causar muitos danos. E o mais importante, você e sua família estarão em segurança. Com o passar dos anos, você vai guardando dinheiro e fazendo melhorias até ter a casa dos seus sonhos. É um processo, dê um passo por vez. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo com quem também pode usar essas dicas. Se puder, seja membro para apoiar o canal. Com R$ 1,99 você já pode ser membro. Se não puder, não tem problema. É importante que você venha comigo até o final de cada vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.